Amada, conta pra mim aqui nos comentários. Você já perdeu alguma coisa? Às vezes, quando você vai sair de casa, percebe que não sabe onde estão as chaves, o controle da televisão, a sua bolsa, um par de meias. Eu tenho certeza que todas nós já passamos pela experiência de perder alguma coisa dentro da nossa casa. E a sensação que isso nos dá não é nada agradável. Agora existe uma sensação ainda mais desconfortável, que é quando você se perde, você mesma. Por exemplo, você está numa cidade que você não conhece, ou até mesmo na sua cidade, num bairro, numa rua que você não tem tanta familiaridade, e você não sabe muito bem como sair daquele lugar. Então, é uma sensação bem desconfortável porque você se sente literalmente perdida. E no vídeo de hoje eu quero incentivar você a observar a palavra de Deus e procurar o que foi perdido. Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. Hoje nós vamos meditar um pouco, estudar um pouco a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15. Esse versículo da Bíblia, ele literalmente poderia ser chamado de achados e perdidos de Deus, porque as três histórias relatam situações onde existe algo que está perdido. Hoje, no vídeo, nós vamos abordar duas dessas questões e eu quero muito que você venha refletir comigo. Então, pega aí o seu café para que juntas possamos mergulhar mais fundo na palavra do Senhor. Lucas capítulo 15 começa nos apresentando a história da ovelha perdida. Nesse caso, eu quero que você preste atenção, porque essa ovelha se perdeu de casa. É muito interessante nós observarmos aquilo que o Senhor usa para fazer suas parábolas e suas ilustrações e buscarmos saber mais como aquele objeto ou aquele ser que está ilustrando aquela parábola se comporta. E nesse caso, eu fui pesquisar um pouco mais sobre as ovelhas para descobrir a questão de por que essa ovelha se perdeu. E estudando sobre ovelhas, eu descobri que as ovelhas são animais que têm um péssimo senso de orientação. Elas não são boas em localização, elas não são boas em seguir os espaços determinados, por isso elas precisam de um pastor para estar conduzindo-as aos pastos verdejantes. As ovelhas são animais tão interessantes que elas se perdem facilmente, procurando às vezes o próprio alimento. E o mais interessante, uma ovelha pode até chegar a morrer afogada por se dirigir a um riacho para tomar água e aquele riacho apresentar correnteza. A sua lã fica molhada, pesada e ela vai ser arrastada. Então, as ovelhas realmente não são boas em senso de orientação. Outra coisa que eu descobri quando comecei a pesquisar sobre pastores é que os pastores costumam percorrer os caminhos que irá conduzir o seu rebanho antes de levar o rebanho. Ou seja, o pastor ele vai à frente, observa os lugares onde o rebanho irá passar para que o rebanho possa passar em maior segurança. Olha como essa situação ilustra bem o nosso relacionamento com o nosso Pai amado. Jesus se apresenta como nosso pastor, aquele que nos conduz na nossa jornada. Ele sempre vai à frente de nós, conhecendo o caminho que nós vamos passar. E nós não temos como nos orientar sozinhas sem o auxílio do nosso pastor, porque o nosso senso de orientação é bem limitado. E nessa parábola de Lucas 15, o Senhor começa narrando a história de uma ovelha que se perdeu. Um pastor tinha 99 ovelhas e uma delas se afasta do rebanho. E se nós observarmos lá em Isaías, capítulo 53, verso 6, o Senhor já fala ao nosso coração sobre como somos ovelhas dispersas. Olha o que diz o versículo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse versículo lá em Isaías já mostra a nossa condição de ovelhas perdidas, desgarradas, cada uma seguindo o seu próprio caminho. E mostra que o nosso pastor veio para nos ajuntar como rebanho
e nos conduzir em segurança. Então, essa primeira parábola, o que eu quero destacar para você aqui é que nós precisamos ter cuidado para não nos perdermos de casa. Nós precisamos de congregar, de comunhão, de estar na igreja, junto do rebanho, para que a nossa caminhada continue sendo segura e conduzida. Eu sei que muitas vezes é difícil e desafiador viver em comunidade. Nem sempre vamos encontrar no ambiente de coletividade algo confortável para nós. As pessoas são desafiadoras, mas temos que entender que nós também somos pessoas difíceis. E quando nós nos propomos a estar em comunidade, junto do rebanho do Senhor, por isso que o Senhor valoriza tanto a igreja. Precisamos estar no rebanho para não ficarmos frágeis e suscetíveis aos ataques do inimigo. Uma ovelha sozinha é muito mais fácil de ser arrebatada por um lobo, por um predador, do que a ovelha que está junto ao seu rebanho. Então, minha amada, o nosso primeiro pensamento é sobre não nos perdermos de casa. Como eu falei para você no começo do vídeo, como é difícil essa sensação de quando estamos em um ambiente fora da nossa localização, que nós não sabemos como voltar para casa, nós nos encontramos perdidas ali. E isso acontece muitas vezes a nível espiritual. Nós começamos a nos afastar do rebanho do Senhor, acreditando que quando quiser, nós podemos voltar. E muitas vezes isso não vai acontecer, porque sozinha não temos senso de orientação suficiente para esse retorno. Então, o primeiro ponto aqui é que muitas vezes nós podemos estar perdidas de casa. Mas agora eu quero me demorar um pouco com você no segundo exemplo. O Senhor nos fala sobre a dracma perdida, uma mulher que perde dentro de sua casa uma dracma e ela vai ali procurar essa dracma. Então, diferente da ovelha que se perdeu de casa, essa dracma se perde em casa. Existem coisas que nós precisamos ter cuidado, porque podemos estar perdendo dentro da nossa própria casa, ali, debaixo dos nossos olhos. E precisamos estar dispostas a buscar, a procurar o que está perdido. Nessa história, Jesus nos mostra que uma mulher tinha em sua mão, aos seus cuidados, 10 dracmas. Então, essa mulher percebe que perdeu uma dracma. Você pode pensar assim, nossa, mas para que esse alvoroço todo se ela ainda tinha 9 dracmas? A questão aqui é que pelo valor que essa moeda tinha, era muito importante não perder nenhuma. E essa mulher se dispõe a buscar o que estava perdido dentro da sua própria casa. E eu quero destacar para você aqui 3 coisas que ela faz e que eu e você precisamos fazer quando percebemos que algo está se perdendo dentro da nossa casa. A primeira coisa que essa mulher faz é acender uma lamparina. É muito difícil procurarmos alguma coisa se estivermos no escuro. Então, naquele tempo, por não se ter ainda energia elétrica, ela acende uma lamparina para trazer mais luz ao ambiente para procurar aquela dracma perdida. A lamparina aqui pode simbolizar para mim e para você a palavra de Deus, que é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A primeira coisa que você tem que fazer se você percebe que algo ou alguém está se perdendo dentro da sua casa é acender a luz da palavra, buscar na palavra de Deus a direção, o clarear do entendimento para que você encontre aquilo que está perdido ou está se perdendo. A palavra, ela sempre vai nos conduzir à luz. A palavra sempre vai trazer para nós claridade naquilo que está meio obscuro aos nossos olhos, meio com neblina. A palavra, ela tem o poder de clarear o caminho, de dissipar as trevas e nos trazer a luz necessária. A segunda coisa que essa mulher faz e que é bem interessante é que ela varre a casa. Naquele tempo, as casas não possuíam nem sequer o famoso piso grosso que nós conhecemos hoje em dia, aqueles pisos de cimento. Eram casas de pedra e entre as pedras no chão existiam vãos.
E facilmente uma dracma poderia entrar entre uma pedra e outra e ficar perdida ali. Então essa mulher decide pegar a vassoura e varrer a casa na intenção de encontrar a dracma perdida. Observe que muitas vezes os tesouros que estão se perdendo dentro da sua casa vão necessitar que você comece a tirar a sujeira. Isso vai causar desconforto, isso vai levantar poeira no ambiente, mas nós, como dona de casa, sabemos que quando vamos dar aquela geral no ambiente, a gente precisa desorganizar para poder organizar. Nós tiramos tudo do lugar para poder fazer uma higiene bem feita e depois reorganizamos as coisas. Essa mulher, ao perceber que algo que era precioso para ela estava perdido, ela se dispõe a varrer a casa, ela se dispõe a tirar a sujeira, ela se dispõe a passar pelo desconforto até encontrar aquilo que era precioso para ela. Aqui nós temos outra lição. Muitas vezes nós estamos perdendo algo dentro de casa, seja em nós, seja em alguém que nós amamos, e não podemos ser omissas em relação a isso, nem nos acomodarmos. Precisamos sim remexer em coisas muitas vezes desconfortáveis, para que assim possamos encontrar o que estava perdido. E a terceira coisa que eu e você podemos observar nesse fato é que essa mulher, além de acender a lamparina e varrer a casa, ela não parou até encontrar a moeda. Como eu falei para você, ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma, mas ela não se conformou em ficar com as outras 9 e dizer, tudo bem, perdi, fazer o quê? Não, ela foi atrás, ela buscou, ela se empenhou, ela gastou esforço para buscar aquilo que estava perdido. Você deve ter a mesma atitude. Você deve ser uma mulher que busca o Senhor incansavelmente, acendendo a luz da palavra sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre sua vida profissional. Não importa a área, acenda a luz da palavra de Deus ali. Busque remover as coisas que estão precisando serem removidas. Levante poeira mesmo e não desista até você encontrar o seu tesouro precioso. Muitas vezes, amadas, somos descuidadas em guardar os tesouros que o Senhor nos confia. Às vezes, esses tesouros são os dons que o Senhor te deu. O Senhor te confiou o dom de ministrar a vida de outras pessoas pela palavra, pregando, ministrando estudos bíblicos, dirigindo louvor. Enfim, o Senhor te confiou um dom. E você é descuidada com esse dom. Você não se importa muito de estar dando o teu melhor e às vezes nem se move em relação a isso. Ou você tinha esse dom, você exercia ele e por circunstâncias você começou a perder. E você simplesmente se acomodou e tornou-se vagarosa para procurar esse tesouro perdido. Que hoje no vídeo você possa refletir sobre essas questões. Procure o que está perdido. Se algo se perdeu de casa, vá atrás, vá com o bom pastor e peça que ele ajude você a trazer de volta. Se esse alguém é você que está me assistindo, mas se encontra fria espiritualmente, se encontra distante do Senhor e da convivência, da comunhão com a igreja, porque foi ferida, foi machucada, amada, não somos perfeitos. A igreja da terra, ela não é perfeita, ela é construída por pessoas imperfeitas, guiadas por um Deus perfeito. Então volte para a casa do Pai, volte para a comunhão. E se você é alguém que tem perdido algo dentro de casa, pode ser alguém que você ama, um filho, um marido, ou até mesmo você está se perdendo com comportamentos, com coisas que você assiste, com coisas que você lê. É hora de você se posicionar, acender a lâmpada, varrer a casa e não descansar até encontrar o que está perdido. Eu espero que essa mensagem fale ao teu coração. Essa mensagem, inclusive, eu compartilhei com as mulheres da minha igreja na Escola Bíblica Dominical e foi uma bênção e eu tenho certeza que vai alcançar o teu coração também. Não esqueça, se você está chegando aqui no canal e ainda não é inscrita, inscreva-se, estamos quase chegando a 60.000 mulheres. Eu sei que a nossa meta de 100.000 mulheres até dezembro
impossível. Parece bem difícil, mas para o Senhor nada é impossível e eu conto com você. Divulga o nosso canal, pede para que suas amigas, as irmãs da igreja estejam se inscrevendo para que a nossa comunidade possa celebrar esse marco de 100 mil mulheres segundo o coração de Deus. Eu vou fazer uma comemoração maravilhosa no nosso canal quando atingirmos essa meta e eu conto com você. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!